Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um capítulo, a mais um vídeo do nosso canal Board Sagas. Hoje vamos começar o playthrough de um novo jogo, do primeiro cenário da campanha base deste jogo aqui, chamado Arkham Horror Card Game, certo? Esse é um jogo de 1 para 1 a 4 pessoas, né? Pode ser jogado sozinho ou em grupo, totalmente cooperativo, em que os jogadores assumem o papel de investigadores, pessoas normais, né, que têm apenas as habilidades de um ser humano normal, ou às vezes nem tão normal assim, e acabam se metendo em diversos problemas com o mundo sobrenatural, ou, como alguns dizem, preternatural, né? Problemas com monstros saídos da imaginação dos contos do escritor H.P. Lovecraft. Um escritor que viveu lá pelos anos 20 e 30 e é considerado o pai dos contos de terror moderno, o pai do gênero de horror cósmico. Esse jogo aqui ele se passa lá pelos anos 20 e 30. Cada jogador vai escolher um investigador. No jogo base temos 5 investigadores, e esse jogo aqui ele vai ocupar bastante espaço no nosso canal, principalmente se o canal der certo, porque eu quero trazer as expansões dele, que já estão em português, também para o canal. Então, ou seja, eu estava falando, os jogadores vão escolher no jogo base entre 5 investigadores e vão resolver um mistério na cidade fictícia de Arkham, Massachusetts, lá pelos anos 20 e 30. Tem um clima meio de filme noir, né, esse jogo aqui, mas não adianta falar muito. Vocês têm que ver do que se trata esse jogo a partir dele montado. É um jogo que eu nunca imaginei que a Galápagos fosse traduzir para o português, porque ele passou um longo tempo sem ser traduzido para o nosso idioma. E para comemorar o fato de que a Galápagos finalmente trouxe esse jogo em português, eu resolvi que este aqui vai ser um dos primeiros jogos a serem jogados no canal. É isso aí, pessoal. Vou abrir a caixa, preparar o jogo aqui para o nosso primeiro cenário, e aí nós vamos começar a nossa investigação. Certo, gente? Então é isso, gente. O jogo está aqui montado, certo? E, como eu falei antes, temos 5 investigadores, 5 personagens para jogar no jogo base. E aqui eu escolhi os personagens, que são o Roland Banks, o agente federal, o cara da PF, do FBI, certo? E o Skids O'Toole, será que eu vou colocar um ex-presidiário? Então vamos jogar então com um policial e um ex-presidiário investigando junto os mistérios da cidade de Arkham, certo? Existem outros investigadores que você pode escolher para jogar no jogo, certo? Eles estão aqui, né? Nós temos uma bibliotecária, uma garçonete e uma órfã maltrapilha, certo? Mas nós vamos jogar com esses dois aqui, certo? Beleza. Então, eu vou jogar o jogo como se fossem 2 pessoas jogando. Isso é possível, eu vou mostrar durante o jogo que é possível. Você pode jogar com 1 ou até mais personagens, mesmo jogando sozinho, certo? Quando você escolhe os seus personagens, certo? Você fica com
a carta deles amostra, né, a carta descritiva dos personagens, e cada personagem vem junto com ele duas cartas, né, além da carta do personagem, uma carta de um item próprio do personagem e uma carta de fraqueza, certo? Eu vou explicar as funções das cartas daqui a pouquinho, certo? O personagem, certo? Ele é como se fosse uma ficha pronta de RPG, ok? Então ele tem atributos, como vocês podem ver ali na parte superior direita, né? Existem 4 numerozinhos, né? Tem um número com a cabeça ali, que é a força de vontade, um livrinho, que é o intelecto, um punho, que é a força ou capacidade de combate, e um pezinho com asas, que é a agilidade. Aqueles 2 números embaixo ali são a saúde do investigador e a sanidade. O investigador ele pode perder ou ganhar saúde e ou sanidade, né? Mais fácil perder do que ganhar nesse jogo. E se ele ficar com ele pode tomar tanto pontos de dano físico, recebendo essas fichinhas aqui, quanto pontos de dano mental, afetando a sua sanidade. Se ele tiver uma quantidade de danos de ponto físico ou mental igual ao número que tem aqui, ele é eliminado do jogo, né? Se ele é eliminado por causa dos pontos, ele é eliminado da partida, não do jogo, certo? Se ele é derrotado devido aos pontos de saúde, se diz que ele foi nocauteado, certo? E se ele perdeu todos os pontos de sanidade, disse que ele ficou insano, louco, certo? Beleza. Então, esses são os status gerais do personagem, né? Além disso, eles têm outras habilidades aqui, certo? Né? Diz, por exemplo, aqui, né, tem um pouquinho de texto aqui, que tem outras habilidades que, se forem relevantes durante o jogo, eu vou falar. E cada um desses personagens, você monta um baralho para eles, né? Isso aqui, nós vamos usar essas cartinhas pequenas aqui, indicando como se fossem as pecinhas dos personagens, porque eles vão andar em locais aqui durante o jogo, aqui no tabuleiro, certo? E cada um desses personagens, você monta, né? Vem no jogo base, dentro da caixa, vem um conjunto todo de cartas que você pode usar para montar os baralhos dos personagens da forma que você quiser. Quer dizer, não exatamente da forma que você quiser, mas tem que seguir algumas regras para montar os baralhos desses personagens, certo? Deixa eu explicar, né? Então, virando aqui, você tem aqui uma parte que diz qual é o tamanho do baralho e o que você pode pôr nesse baralho, certo? E os requisitos, né, adicionais para construir o baralho, certo? Então, ou seja, tem regras de deck building, cada personagem tem determinado tipo de carta que você pode pôr, que você não deve pôr, e cartas que você obrigatoriamente tem que pôr nos baralhos, certo? De acordo com, lendo aqui, né, atrás, certo? Depois, na parte final, das considerações finais do jogo, eu posso entrar mais profundamente nessas regras de deck building, certo? Isso não interessa tanto para o gameplay agora, né? Eu quero mostrar o jogo sendo jogado. Mas o Roland Banks e o Skids O2, cada um tem baralhos de 33 cartas que representam todos os recursos, habilidades e coisas que eles podem usar para resolver o mistério. Bom, o que vai dentro desse baralho? Para exemplificar isso, eu peguei algumas cartas que não estão nesses baralhos aqui. Existem basicamente três tipos de, vamos dizer assim, 4 tipos de cartas que podem existir dentro destes baralhos aqui, certo? Nós temos um tipo de carta, ele é indicado aqui
diz, né, o que ele é, né, se é uma carta de ativo, uma carta de evento ou uma carta de perícia. Uma carta de ativo é uma carta que você coloca e fica em jogo anexada ao personagem, né? Você deixa aqui embaixo do personagem e você pode usar essa carta. As cartas de evento são cartas que você joga, fazem alguma coisa e são postas na pilha de descarte. E as cartas de perícia são cartas que elas podem ter algum efeito especial, mas o mais importante é que elas, durante um teste, né, porque vamos ver se eu vou explicar como o jogo funciona, né, vai ser pedido para os jogadores ou o jogador que o seu personagem faça diversos testes e você pode aumentar, somar valores, né, a esses valores desses testes. Então as cartas de perícia elas só servem para você adicionar estes ícones. No caso que você está vendo um ícone que é um ponto de interrogação, que eu posso adicionar para um determinado teste para qualquer uma das quatro perícias, aqueles números aqui em cima que eu expliquei do personagem, certo? Os outros tipos de carta também, eles podem ter essa função, mas a carta de perícia tem só essa função, ela pode ter alguns outros efeitos, mas as cartas de evento e as cartas de ativo também podem ser usadas dessa forma, embora não seja a forma principal de usar essas cartas aqui, certo? Existem também as cartas de fraqueza, que são cartas que quando elas saem, né, quando elas saem de dentro elas ficam dentro do seu baralho e representam uma falha, uma fraqueza do personagem, e quando elas saem de dentro elas podem te causar problemas. Cada personagem sai com um item inicial e uma fraqueza, certo? É algo que o personagem sempre tem que ter e a fraqueza que o personagem sempre tem, certo? Beleza. Os personagens e as cartas que vão dentro do baralho, elas podem ser de 5 facções. O que é facção? É a classe de carta a que pertence as cartas, né? Você tem a facção essa do azul, que é do guardião, certo? Que são personagens mais focados em combate, certo? Você tem essa facção verde aqui, que é a dos ladinos. As cartas, ou seja, as cartas de personagem, as cartas do baralho, elas podem ser de várias classes, né? Então isso conta tanto para as cartas do baralho quanto para as cartas personagem. Você tem a facção de ladino, né? As cartas de ladino, elas são mais focadas em você ganhar bastante dinheiro, fazer bastante coisa com dinheiro. Já vou explicar o que é o dinheiro nesse jogo, os recursos, certo? E também são cartas que se aproveitam bastante da habilidade essa habilidade aqui de agilidade, né? Geralmente os personagens ladinos no jogo eles têm agilidade bem alta, né? E é claro, né, os personagens guardiões têm o combate, né, o punho bem alto, né, em geral, certo? Existem também a classe dos buscadores, né, que é essa amarela aqui, né, com esse sinal desse globo aqui, que são mais intelectuais, pesquisadores, se focam em achar pistas, certo? Você pode ter a classe, essa aqui, a roxa, com o olho aqui, que é a classe dos místicos, né?
que são personagens e cartas mais focados em utilizar o sobrenatural, magia a seu favor. E você tem a classe vermelha, que é a dos sobreviventes, que é mais focada em você sair de apertos assim, de formas bem criativas, digamos assim, certo? E também existem cartas neutras que não são de nenhuma classe. As cartas de personagem já são neutras, mas existem outras cartas neutras, certo? Então isso aí resolve. Então as outras regras, né, as coisas mais específicas aí eu vou explicar conforme a necessidade durante o jogo, como eu fiz lá no... Para quem não assistiu a série Fallout, eu usei bem essa abordagem lá também, certo? Além disso, né, os personagens eles saem com cartas de fraqueza aleatória, certo? Eu vou depois, antes de começar o jogo, sortear uma dessas cartas aqui para cada um dos personagens, e vai embaixo, eu nem vou saber qual que é, mas eles vão ter uma fraqueza adicional, certo? No jogo base eu tenho todas essas cartas aqui que elas são de fraqueza, certo? Teria mais essa aqui. Tá. Então, vocês podem ver aqui que no canto superior esquerdo das cartas que vão no baralho, certo? Com exceção da carta das cartas de perícia, né? As cartas de ativo e as cartas de evento, elas têm um númerozinho no canto superior esquerdo. Isso aí são os recursos. Você gasta recursos para jogar estas cartas, né? Ou seja, existe um custo para jogar as cartas e resolver os efeitos dela. Cada personagem começa com 5 recursos, né? Então você tem essas fichinhas aqui que valem por 5 recursos. Recursos são representados por caixinhas, então cada personagem sai com 5 dinheiros, vamos dizer assim, certo? Qual é o objetivo do jogo, certo? Bom, antes de falar do objetivo do jogo, tem mais algumas coisas que eu preciso falar. Como é que... Então eu falei que eu tenho essas habilidades aqui, né, na parte superior direita das cartas, e eu realizo testes. Como que eu realizo testes? Eu tenho aqui esse saco ele vem do jogo, certo? É chamado do Saco do Caos. É o nome oficial disso aqui, é o Saco do Caos. Para cada cenário tem 4 níveis de dificuldade. Eu vou jogar no nível de dificuldade normal ou médio, e para cada nível de dificuldade o jogo pede, né? Você tem aqui outras dessas fichinhas aqui. Essas são as chamadas fichas de caos. E essas fichas, você sempre que for fazer um teste, você vai, né, mexer o saco e tirar uma dessas fichas aqui. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer um teste de força de vontade, cabecinha, certo? E diz que para mim passar um teste de força de vontade eu preciso de um resultado 4. Isso significa que para passar no teste eu tenho que ter no mínimo, né, 4 de força de vontade, né, 4 de cabecinha, certo? Então o que eu faço? Ao fazer o teste, né, daqui um pouco eu vou explicar como é que se forma a mão dos personagens, certo? Mas vamos dizer que eu tivesse essas 3 cartas na mão aqui, que essa aqui fosse a minha mão, certo? Eu vou fazer o teste, e antes de resolver o teste, vamos dizer que eu
jogue fora, sem usar ela como um ativo, essa carta aqui, você vê que ela tem um símbolo de cabecinha ali, tá vendo? Significa que eu posso jogar essa carta, né, comprometer essa carta num teste, para que daquele teste eu tenha mais um de força de vontade. E eu jogo essa carta de oportunista, né? Então, para esse teste eu teria 5, certo? 5 de força de vontade. Aí eu vou ter, né, nesse cenário no nível médio, o livro de regras do jogo, né, esse manual aqui, que é o manual da campanha que nós vamos jogar. Aqui ele diz todos os símbolos e a quantidade que você tem que pôr, né, aqui no nível médio, que você tem que pôr dentro do saco. Então eu vou puxar uma fichinha dessas do saco. Se eu puxar o mais 1, eu vou somar 3 mais 1, 5. 3 daqui, 1 mais 1, 5. Mais 1 daqui. Então eu teria 6. Se o teste precisa de 4 para passar, eu passaria. 6 é maior do que 4. Se eu tirasse o 0, eu teria, o resultado final seria 5 contra 4. Eu passo. Se eu tirasse o menos 1, o resultado final seria 5, né? Menos 1, 4. Empate ainda passa. Mas se eu tirasse o menos 2, eu teria 5 menos 2, 3. 3 contra 4, 3 é menor do que 4, eu falho no teste. Então essa é a mecânica de testes no que eu tenho no jogo, né? Eu não tenho dados. Eu tenho, na verdade, este saco com essas fichinhas, certo? Então tem as fichas numeradas aqui, né, que eu já expliquei, e você tem e você também tem essas fichas com símbolos, né? Aqui tem caveirinha, tem um homem encapuzado, que é um cultista, né? Tem a tábua de pedra, né? Tem a estrela, né, que o jogo chama de sinal ancestral, e tem o símbolo de tentáculo. A azul é sempre algo bom e ela depende da habilidade do seu personagem. Todos os personagens eles têm aqui o efeito que a estrela causa se ela for puxada para aquele personagem, certo? E o vermelho é falha automática, não interessa qual é o valor da perícia que você está testando, se você puxar essa aqui, você automaticamente falha no teste, certo? É como se ele transformasse em 0 a sua habilidade que você está testando. E os demais símbolos dependem, você tem que vir para essa carta aqui do cenário e ela vai dar o valor, né, o valor que representa, né, que no caso, o nosso cenário inicial aqui, existem 3 cenários no jogo base, né, que eles têm que ser jogados em sequência. O primeiro é a Assembleia, certo? Né? Então, você vem aqui, se você puxar um dos outros símbolos e ver aqui o que eles significam, correto? Bom, então explicado isso agora, então eu vou pegar essas fichinhas aqui e vou colocar dentro do saco do caos. Então essa é a mecânica é uma das mecânicas principais do jogo, que é como você faz testes, certo? Beleza. Bom, outras coisas que precisa falar agora, né? Tem você vê ainda que ainda tem essas cartas aqui que eu não falei. Isso aqui é do cenário, né? Tem aqui um lado que é o significado das cartas, das fichas especiais aqui para os níveis fácil e médio, e do outro lado você tem outros efeitos para o nível difícil e o nível máximo de dificuldade, que é o nível expert, certo? Bom, agora falando
sobre o objetivo do jogo. Aqui a gente tem 2 baralhos, certo? Baralhos que contam uma história, tá? Então a gente tem esse baralho do lado de cá, que é o baralho de agenda, e você tem esse outro baralho aqui, que é o baralho de atos, ato 1, ato 2, ato 3, etc. Certo? Não é sempre aqui, né? Cada um desses tem 3, não é sempre assim 3 e 3, depende, cada cenário vai ter, cada um desses baralhos vai ter quantidades diferentes de cartas, certo? O objetivo do jogo é você tentar avançar o baralho. O que eu digo com avançar? Eu já vou explicar. É avançar o baralho de atos antes que o baralho de agenda avance. Então, o ato significa algo que você está tentando atingir no jogo, né? Ou seja, você está investigando um mistério. Então, se você avançar este baralho aqui, você está avançando na sua investigação. E se esse baralho avançar aqui, ele está avançando, as forças que estão tentando impedir estarão avançando, certo? Beleza, como é que se avança isso? Bom, eu já expliquei aqui, tem as fichas aqui de dano físico, de dano mental, os dinheiros, e eu tenho essa outra ficha aqui que tem 2 lados, certo? Essas aqui, o lado verde é as pistas e o lado vermelho é a perdição, certo? Você vem aqui, né, nesse aqui, e tem um númerozinho 3 ali, como você está vendo, certo? Então, durante o jogo eu vou explicar como isso acontece, mas vai existir um momento, né, outros efeitos que vão colocar fichas de perdição aqui, certo? E não tem como impedir que isso aconteça no jogo, certo? Elas vão ser postas aqui. Quando você chega num número de fichas de perdição igual a este número aqui, né, você vira essa carta, lê o que está atrás e passa para a próxima carta de agenda, que agora são 7, até o fim, certo? Isso não significa que você vai perder. Provavelmente você vai perder o jogo se esse baralho acabar, certo? Mas geralmente isso aqui vai trazer consequências ruins. Por que eu estou dizendo consequências ruins? Porque isso aqui é um jogo de campanha. O que acontecer nesse jogo, né, nesse cenário, vai influenciar o que vai acontecer no próximo cenário, e o cenário seguinte influencia o próximo. Então você pode começar o próximo outro cenário com vantagens, desvantagens, etc. Certo? Mas é isso. Então isso aqui vai estar avançando e é ruim que esse baralho avance. Por outro lado, os seus investigadores, eles vão estar investigando um mistério, certo? Só um momento, pessoal, aqui que tem meu celular está tocando. Só um momento. Continuando então, onde eu parei antes do celular me interromper, né? Então, por outro lado, certo? Você tem as pistas. Você vai estar com seus investigadores investigando um mistério. Você vai achar pistas, e quando você achar um número de pistas igual a esse número ali, né? Você pode ver que tem 2 e um desenho com uma cabecinha, com um chapéu, que significa 2 por investigador, ou seja, 2 vezes o número de investigadores. Eu tenho 2 investigadores, então no caso específico, quando eu tiver 4 pistas, eu ponho as pistas, né, que eu vou recolher, vão ficar com os personagens aqui, certo? Vão investigar e vão
e vão obter pistas. Eu vou explicar durante a partida como é que se investiga, certo? E aí, quando você tiver 4 pistas, você coloca as pistas aqui, e quando você tiver 4, você avança para a próxima carta de ato, certo? E se você acabar esse baralho aqui, a regra geral é que você vai ter um bom resultado para o próximo cenário, certo? Beleza. Então, é basicamente esse o objetivo do jogo, certo? Isso aqui, vamos dizer assim, esse baralho aqui, vai existir uma fase durante o turno, né? O jogo é por turnos, eu já vou explicar a estrutura do turno, certo? No seu turno, cada investigador vai pescar uma dessas cartas aqui, e essas cartas elas vão trazer inimigos para você combater e também vão trazer eventos ruins com os quais você tem que lidar durante a partida, certo? Bom, mas a partida, então, ela ocorre em turnos, certo? Eu vou deixar para explicar isso durante a partida. No início do primeiro turno, eu vou explicar a estrutura do turno, certo? E aproveitem aí no nosso próximo vídeo essa série, que é uma série muito especial e vai render bastante diversão e susto para nós, certo? E é também uma série, é um jogo que costuma ser bem difícil e tem fama de ser extremamente irritante, e vocês vão entender por que a série dos jogos Arkham é considerada uma das mais, vamos dizer assim, uma que mais dá uma sensação de impotência para os jogadores, certo? Se você está gostando do conteúdo desse canal, não se esqueça de dar um joinha, dar um clique no sininho para receber as notificações, para aumentar o engajamento do canal, certo? E além disso, gente, se vocês quiserem e puderem, contribuam com o canal também na nossa campanha de crowdfunding, certo? As formas de ajudar com o canal estão todas na descrição. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!